Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo de JD Edwards. Hoje nós vamos estar conversando sobre os 4 ajustes de estoque que o JD Edwards disponibiliza, tá? Retiradas, ajustes em si, reclassificações e transferências, tá? Um conteúdo bem completo e bem denso, tá? Então por isso hoje nós vamos direto para o JD Edwards. Eu sou o Alexandre Ortiz, da consultoria OIO Smart Solution e do projeto JD em Foco. Vamos lá, direto para o JDE. Bom, então já no JD Edwards, nós vamos estar acessando o módulo de estoque para verificarmos as transações. E qual que é a dinâmica que nós estamos propondo nesse conteúdo? Eu vou passar os 4 ajustes, como que faz, vamos analisar os seus efeitos, depois nós vamos no setup e verificar como que foi cadastrado e parametrizado cada um. Tá? As AIs envolvidas nos processos de ajuste de estoque vão ser sempre 4122 e 4124. Tá? Nós não vamos estar abordando a parte de custos, que são outras AIs que estão envolvidas nesse processo quando há alteração de valores. Tá? A parte de DMS de custo já está lá no nosso canal, só dá uma procurada lá, tem também essa parte de custo. Então vamos começar. Primeira coisa, vamos preparar o ambiente. Então, menu do Enterprise One, logística, gerenciamento de estoque, processamento diário, cadastro e transação. Então é nesse menu que nós vamos estar atuando. Botão direito, incluir em favorito, para ficar melhor a visualização. Tá lá em favoritos, nós vamos ter aqui ó, os 4 ajustes de estoque. Então, retiradas, ou seja, tenho meus itens de estoque, vou retirar manualmente, tá? Transferência, vou jogar de um lugar para o outro. Um ajuste, quase sempre ele vai fazer o quê? Ele vai incluir quantidades, mas nós vamos ver que dá para variar. E a reclassificação. Reclassificação e transferência são bem parecidos, nós vamos estar vendo, assim como ajustes e retiradas também. Tá? Então, vamos começar com ajustes. T41, 14. Então, vou nas versões interativas. Então, vou chamar aqui IV, Interactive Version, P4114. Então, eu criei uma versão aqui, linha, opção de processamento. Então, direto, aqui nós vamos ver qual que é o tipo de documento que ele vai estar utilizando. Tá? Então, quando eu gerar um ajuste de estoque, através desse P4114, ele vai utilizar o tipo de documento IA e ele vai gravar esse registro no Cardex e na contabilidade, ok? Cardex é o razão do item, ou seja, tudo que acontece com o item fica gravado no Cardex e o seu reflexo contábil, quando tiver, lá na contabilidade. Tá? Então ele vai utilizar o tipo de documento IA, que nós já sabemos que é por onde ele vai pegar a instrução de contabilização, por esse tipo de documento. Versões aqui é padrão, como que vai entrar na contabilidade, o CAD de consulta e a guia de processamento. Então a guia de processamento, primeira coisa, ele vai te perguntar, entrada de custo. Você pode exibir, não exibir e não permitir. Então, o que nós costumamos fazer? Você pode exibir, mas não pode alterar o custo. Tá? Por quê? Porque senão o usuário pode entrar lá
em vez de mexer na quantidade, mexer no valor, e aí altera toda a razão do item lá no custo. E pior, ele pode mexer tanto na quantidade quanto no valor. Existem alguns processos, algumas rotinas que devem mexer no valor, mas não é o foco deste conteúdo aqui. Tá? Ele vai estar no conteúdo de custos. Legal. Nos lançamentos, se você quer resumir ou se você quer detalhar na contabilidade, ou seja, faço 3 ajustes no CADEX, se tem a mesma contabilização, eu consigo sumarizar ou deixar aberto lá na contabilidade. No nosso caso, vamos deixar aberto. Campo de lotes, quantidade de ajustes, se permite itens negativos, se ele permite negativar o estoque, se ele permite negativar as quantidades que tem disponível e existentes. Tá? Costumamos deixar para não permitir quantidade negativa. Aqui, tá? Lote suspenso é o controle de lote, quando você faz, ele pode trabalhar com o lote do estoque suspenso ou não. Tá? Interoperabilidade, também não mexemos muito. Contratos, uso futuro. E almoxarifado também não utilizamos muito. Então, o nosso foco aqui está parametrizado. Então vamos lá. Vou chamar aqui pela linha de comando P4114 a nossa versão. Então ele vai carregar. Carregou, ajuste de estoque. Então ele vai me perguntar o número de documento, vou deixar o sistema lá. Tipo de documento, ele pegou da opção de processamento. Data, 1/1/25. Aplicação, entrada de ajustes. Filial, minha filial 04400-BP, data da transação, por a mesma da contabilidade. Então, meu item, 1, 2, 3, 5, aqui, vou fazer um ajuste de 1. Quando eu saio da linha, o que acontece? Ele já foi lá, já recuperou o custo que eu tenho, bloqueado, não consigo alterar o custo. Quando eu der o OK, o que ele vai estar fazendo? Ele vai criar esse lote contábil aqui e vai inserir essa quantidade. Vamos no Cardex para ir acompanhando. Cardex P4111. Não efetivei ainda a transação, tá? Então, item, olha, 1, 2, 3, 5, minha filial 04400-BP. Então, o que ele está me falando? Eu tenho 1.000 unidades a R$15.000 no total, ou seja, ele tem a unidade aqui a 15. Ajustes de estoque, vai lá, a 15. Então, ok. Legal. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele veio aqui e inseriu, ele mexeu na quantidade existente e ele criou aqui o registro. Ó. Exatamente aquele registro que eu fiz. E lá na contabilidade, aplicação da contabilidade, ou pelo menu, tá? Melhor. Verificações de transações de estoque. Ele vai criar tipo N. Ele veio aqui e criou. Referente àquele ajuste, ele criou essa contabilização. Como eu fui com uma entrada, ele também gravou aqui as unidades na contabilidade, tá? Então ele gravou R$15 debitando o estoque, estou aumentando meu estoque e creditando custo ou despesa aqui, nessa conta aqui. Então legal, ele fez isso daqui. Como que ele chegou
nessa contabilização. Vamos lá. Vamos utilizar Utilities P01, RS01, para vermos as AIs desse cara. Nós sabemos que a nossa companhia é a 04400, o tipo de documento é IA. Tá? Então, nós temos aqui o GL Class dele é O005. Então, se nós dermos um procurar, ele usou essas duas instruções aqui. Então, quando eu informei esse item aqui, ó, 41005, vamos ver o GL Class dele, para ter certeza. P41026, item filial. Aqui, vamos procurar aqui, ver a filial, que nós utilizamos esse daqui. GL Class O005? Não, não é aqui. Todo mundo já assistiu o treinamento de GL Class de estoque, né? Ele vai estar nos locais aqui. Então, ó, esse é o GL Class que ele vai estar pegando. Então, 005. Então, na nossa AI, ele pegou essa contabilização aqui. E a Branch Plant, ele pegou do projeto que está cadastrado lá no centro de curso. Vamos lá também. Então, centro de curso, P006. Nossa Branch Plant 04400.bp. Então, se nós estamos vendo o projeto, ele está direcionando para essa contabilização aqui. E é exatamente o lançamento que ele fez. Aqui. Tá? Então, o que houve? Ele pegou e fez positivo na 4122 e negativo na 4124. Contabilmente, debitou 4122, creditou a 4124. Legal? Então agora vamos fazer uma nova simulação. Estamos em ajustes. Vou deixar aqui esse lote aqui. Ajuste de estoque. Novo ajuste. Mesmo item. Data da contabilização, 1/1/25. Aplicação, teste. 04400-BP. Data da transação, 1/1/25. Número do item, OIO, 1, 2, 3, 5. Quantidade, -1. Vou colocar agora. Tá? Então, a outra eu fiz um ajuste de 1, agora é de -1. No Cardex, vamos verificar o que ele fez. Aqui. Então, eu fiz um ajuste agora de -1. Contabilmente, como que ele se comportou? Deve ter criado um segundo lote aqui, por 31. Então agora ele inverteu, ó. Ele creditou a 4122 e debitou a 4124, ou seja, diminuiu meu estoque, porque eu fiz uma retirada, eu fiz um ajuste negativo, tá? E debitei custo e despesa. Ok? Então, o sinal
que eu coloco da quantidade é o que vai determinar o que vai na 41, 22 e na 24. Se eu deixo positivo, 41, 22, débito. Se eu deixo negativo, 41, 22, crédito. Tá bom? Então, esse é o ajuste de estoque. Depois nós vamos ver o plano de contas, como que eu estruturei para pegar e deixar assim autoexplicativo, tá? As contabilizações. Legal. Agora nós vamos deixar aqui que vamos dizer se o mesmo item. Nós vamos ainda na parte dos ajustes, as transações, aliás, nós vamos na parte de retiradas de estoque. Tá? Então, P4112, versões interativas, P4112. Tá lá. Criei a minha versão aqui, bonitinha, tudo. Praticamente igual a da issue, ou seja, dos ajustes. Porém, eu troquei o tipo de documento para II, e no processamento nós temos uma guia a mais aqui, duas aliás. Nós temos o tipo de retirada e o número da conta. O número da conta você pode forçar o usuário a informar a conta na 4124 na mão, ou seja, o usuário digitar a conta lá. Não é muito comum, mas o sistema ele permite. E você pode tornar obrigatório. Tem que digitar, senão não passa. O mais comum é deixar pela DMAI. E o tipo de retirada, aqui que vem o grande ponto, que o ajuste ele não tem. Na retirada, você consegue atrelar essa transação a um equipamento, a uma subconta, um subledger, tá? E um subledger e um equipamento. Então ele não fica solto, que nem os ajustes. O ajuste é solto, você não tem como referenciar ele. Já na retirada, você tem, tá? Então, o programa de retirada, além de permitir essa identificação, ele é atrelado em outros programas que você consegue utilizar chamando com passagem de informações, ou seja, de dentro de uma ordem de manutenção, por exemplo. Você está dentro da ordem, você vai fazer uma retirada, ele acessa esse programa, porém, já com a informação da ordem e do equipamento. Tá? Então esse é um grande diferencial da retirada. Mas a retirada é a mesma coisa que o ajuste de estoque? Tem o seu mesmo efeito? Tem, porém invertido. Vamos lá, vou mostrar o que quer dizer esse invertido. Então, P4112, essa versão. Então, P4112, nossa versão aqui. Vou incluir data da contabilização 1/1/25. Vou pôr aqui que isso aqui é retirada. Filial 04400.bp. Data da transação 1/1/25. Nosso item OIO 0005. Quantidade 1. Só. Legal. Então ele vai criar um tipo de documento II. II. Vamos no Cardex. Ele criou aqui o II. Ó. Eu coloquei 1 positivo. Ele já entende, por ser uma retirada, que é negativo. Negativo, o que ele fez lá na contabilidade? Vamos lá ver na contabilidade. Vou chamar de novo aqui, aplicação da contabilidade, para ver o lote, verificação, tipo N, está aqui, deve ser um documento II. Documento II, olha o que ele fez.
ele fez negativo na 4122 e positivo na 4124, ou seja, crédito na 4122 diminui meu estoque e apura aqui débito no custo ou na despesa nessa conta. Ou seja, ele fez exatamente o contrário do que o ajuste faz. Se eu entro com valor positivo, o ajuste faz débito na 4122. Se eu entro na retirada positivo, o ajuste faz crédito na 4122. E se eu fizer a retirada negativa, ele vai fazer invertido. Vamos ver? Então vamos lá. Deixar aqui o lote aberto. Chamar de novo a nossa retirada. Mesmo exemplo. Data 1/1/25. Retirada de estoque 04400. Data da transação 1/1/25. Número do item. Olha, ó, 1, 2, 3, 5. Quantidade, menos 1. Menos 1, aliás. Vai ficar padrão. Menos 1. A filial não é essa. Só um minutinho. Vamos de novo, para aprender. Data da contabilidade, 1/1/25. Retirada, 04400.BP. Data da transação, 1/1/25. Número, olha, ó, 0005. Quantidade, menos 1. Então, estou fazendo uma retirada de menos 1, ou seja, estou colocando 1 no estoque. Vamos ver o que ele fez. No Cardex, II, colocou 1. Se eu estou fazendo uma retirada de menos 1, ou seja, eu estou acrescentando 1. E na contabilidade, provavelmente ele fez débito na 4122 e crédito na 4124. Está lá, documento I. Então, qual que é a grande diferença de ajuste de estoque P4114 com retirada P4112? Se você informa positivo a quantidade, no ajuste ele vai diminuir o estoque. E na retirada ele vai aumentar o estoque. E na retirada ele vai diminuir. Se por acaso você inverter o sinal, ele vai fazer o que no ajuste? Ele vai diminuir o ajuste e aumentar na retirada. Tá bom? Então, vamos lá. Fechei todas as telas, agora nós vamos para a parte de um novo ajuste. Nós vamos verificar agora a parte de transferências, P4113. Então, vamos olhar a opção de processamento e ver P4113. Está aqui nossa versão, opção de processamento, tipo de documento, IT, versões mesma coisa que tinham nas outras, processamento mesma coisa, tá? Custos, lançamentos, lotes igualzinho. Então vamos executar. O que vai acontecer agora? Então vai ser P4113, nossa versão, incluir. Nota que agora ele vai trazer aqui, ó, filial fábrica inicial, filial fábrica final. Então, número do documento, em branco, IT,
data da contabilização, 1/1/25, aplicação, teste, data da transação, 1/1/25. Lembrando que essa data da transação é a data do CARDEX da transação, e no CARDEX a data de contabilização é essa daqui, tá? Então nós vamos da 04400 BP, vamos transferir para a 04400-BP01. Colocar aqui o item, olha, ó, 1, 2, 3, 5, quantidade 1. Tá? Mesma coisa dos outros, vai trazer o custo, bonitinho aqui. Aqui no meu caso que eu deixei aberto, ó, a diferença lá da opção de processamento, que não deve estar. Ok. Vamos verificar o CARDEX. CARDEX P4111. 1, 2, 3, 5. Vou deixar a filial em branco. Ele vai trazer todas as filiais e o nosso documento é o IT. Então, o que ele fez? Ele tirou da filial 044BP e mandou para BP01. Contabilmente, vamos ver o que ele fez. Opa! Linha, cadastro, verificação. IT. Está aqui. Então, o que ele fez? Ele jogou na 4124, ele tirou da origem e ele enviou para o destino para 044BP01. Por que essa unidade aqui veio com 04400 e não 04400BP? Porque lá na unidade de negócio, a minha filial fábrica 04400BP está direcionando para o projeto 04400. E nessa outra filial não. Vamos lá, está bem claro. A unidade de negócio, se nós olharmos a Brand Plant, fazer assim, ó, companhia 04400, tipo BP, tá? Então, se eu olhar essa unidade, essa filial fábrica aqui, ela está direcionando a contabilização para cá, ó. E se eu olhar a outra, ela está direcionando a contabilização para lugar nenhum, ou seja, para ela mesma. Por isso aquela diferença. Tá? Então o que ele faz? Tira da origem, sobe no destino. Então, credita a 4124 e debita a 4122. Tá? Se eu inverter o sinal, ele vai inverter aqui também. Ok? Legal. Agora vamos para a reclassificação. Então, reclassificação. P4116. Novamente. IV. P4116. Está aqui. Opção de processamento padrão. Tá? Só coloquei aqui tipo de documento. E aqui ele permite você chegar e atribuir um número de data de vencimento de transação ao lote. Tá? Você consegue falar, olha, coloque a data da transação mais tantos dias. Então, ele vai atribuir manualmente essa data de vencimento do lote. Tá? Lote de estoque aqui, não lote contato. Então, vamos lá.
Aplicação P4116, aqui. Já avisando que essa aplicação não é muito utilizada, tá? Ela é meio estranha, mas vamos lá. I9, 1 do 1 de 25. Data da contabilização 1 do 1 de 25. Explicação, teste. Filial de origem 04400-BP. Filial de destino 04400-BP01. E aqui que vem o negócio. Mesmo você informando aqui, ó, unidade, filial, origem e destino, você tem que falar aqui, olha, from o item OIO 35, quantidade 1, tem que fazer a reclassificação dele na mão, from to. Então, ele não é muito útil, tá? Não vejo muita utilidade, mas é como o sistema faz. Ó, então, você pegou e indicou aqui e também indica aqui. Por quê? Porque você pode estar fazendo na mesma filial e trocando de lotes. Então, aqui você consegue. Então, ele vai fazer o quê? Vai dar o OK aqui. No Cardex, nós vamos ter lá. Agora vai ser o tipo de documento I9. I9. Tá lá. Ele fez, ó. Exatamente igual à reclassificação. E se nós olharmos o lote contábil, verificação, transação do lote N, deve ser aqui. Tá lá. Então o que que ele fez? Ele pegou da origem, ó, ele fez, tirou da 22 e mandou para 24 na origem, e no destino ele subiu na 22 e na 24. Então o que que ele faz? Origem diminuiu o estoque e debitou despesa. Destino, ele subiu o estoque, creditou custo. Tá? E se você inverter o sinal, ele vai inverter aqui. Tá? Considerações gerais agora em relação aos ajustes de estoque. Primeira coisa, é obrigatório contabilizar o lote. Por quê? Porque ele já está, os lotes, eles já estão lá no Cardex. Então, eu tenho que contabilizar aqui para ir para o balanço para ficar íntegro todos os saldos. Tá? Infelizmente, tem que ter segurança aqui. Por quê? Porque se o usuário chegar aqui e vir aqui e deletar, o documento, ele permite. Então, aqui, olha o que ele fez. Então, eu não tenho esse lançamento aqui mais na contabilidade, só no Cardex, então ficou desbalanceado. Então, o que que acontece? Contabilização sempre tem que ser realizada de maneira automática, tá? Pode schedulando para ir contabilizando ou o que for. Tá? Por isso que é interessante utilizar também aquela segurança de aprovação de lotes. Entra o lote pendente de estoque, não tem problema. Tá? Legal. Então, ajustes de estoque. Nós temos 4 ajustes, que podemos dividir em 2 grupos. Ajustes, também chamados de issues, e as retiradas. Diferença. O ajuste, sempre positivo, vai estar aumentando o estoque. Se quiser diminuir, tem que colocar o sinal negativo. Retirada. Sinal positivo vai estar diminuindo o estoque. Se eu quiser fazer uma retirada negativa, eu estou incluindo no estoque. Tá? Nas retiradas, eu consigo fazer referência a equipamentos, subledgers, tipos de subledgers.
Nas issues, não. Reclassificações e transferências. Transferências de um local para o outro. Posso ser por branch plant, por lote local, o que for. Tá? Reclassificações. Além de falar origem e destino, você tem que utilizar aquela jogadinha de FT, from to. Tem que discriminar embaixo, ok? As AIs que são utilizadas nas 4 transações. Sempre 4122, 4124. Importante deixar fechado para não alterar o valor. Por quê? Porque são processos muito específicos que nós utilizamos mais na parte de custos, tá? Quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha no nosso canal lá na parte de custos, que eu explico como que faz essas alterações de custo por aqui, tá bom? E agora, para quem ficou até o final, a cereja do bolo. Vamos lá. Como que nós conseguimos entender, estudar, mapear as AIs? E vocês já perceberam que é o grande Q do sistema. Então, como que eu costumo fazer? Plano de contas. Então, eu sempre tenho o nosso plano de contas, que nós fazemos os nossos testes, tudo. Quando eu vou falar de AI, eu sempre tenho separado aqui um grupo específico. Eu crio contas transitórias, ou seja, isso aqui são contas extra-balanço. Tá? Eu uso simplesmente para capacitação aqui nossa, de conteúdo. Então, se você olhar, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei e eu criei um grupinho aqui, ó, DMAs, ó, 83, esse grupo. Vou fechar em 83. 83. Então, para esse grupinho aqui, ó, eu criei específico para esse conteúdo. Então, eu falei assim, olha, nós vamos ter 4 tipos de ajuste, então eu vou criar o ajuste de retirada, aí eu vim aqui e criei o ajuste de reclassificação, aí aqui eu vim aqui e retirei o ajuste de transferências, e aqui criei o ajuste de ajuste está aqui, estoque, 40, é isso, ajuste, reclassificação, retirada e transferência, tá? Então eu criei aqui, ó, e eu crio separado a conta aqui, ó, 1 e 2. Então eu peguei aqui, ó, 4112, retirada. Criei duas contas aqui e eu pus o nome dela conforme a AI, ó. Então eu pus aqui, ó, vou fazer o tipo documento II 4122, que é estoque, 4124. Aí você vai fazendo as simulações e você vai vendo o resultado que vai acontecendo. Então fica muito mais fácil você identificar quando você estiver estudando, quando você estiver se aprofundando em assuntos novos, ter essa metodologia aqui. Então, se nós formos nas nossas DMAs, vamos lá, P01 RS01, que é o Utilities do JDE, Manufacturing aqui. Então, se nós olharmos na nossa companhia 04400, e eu vim aqui pegar 41, vamos pegar o GL Class Law, O0005, 5, é o GL Class daquele item. Ó, então aqui eu tenho, ó, todas as transações, ó, 4122, ó, aqui, e a 24. Ó, então eu consigo fechar direitinho aqui, ó, exatamente a conta. Então eu sei quando eu estou colocando um sinal, quando eu estou deixando uma filial em branco, o que ele está fazendo. Então essa é uma metodologia
muito fácil de se utilizar para você chegar e cercar como que as AIs e as DMAIs e as contabilizações flexíveis do sistema funcionam. Ok? Bom, então esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Aquele abraço.